queridas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Naquela época, Israel experimentava um grande desafio: a inquietação social, as angústias de toda sorte, as calamidades que se abatiam sobre aquele povo, considerado por eles mesmos o povo escolhido de Deus, para dignificar a humanidade e apresentar os elementos básicos da renovação social da humanidade por vindoura. Deveria agora padecer a escravidão do Império Romano, o cativeiro, o tacão do totalitarismo de Roma e, de alguma forma, de alguma sorte, toda forma de tolerância, de conflito social e das dificuldades bélicas, civis, que Israel na época experimentava. Somado a isso, graças a uma série de fatores sociológicos, políticos e também humanos, Israel também experimentava, do ponto de vista religioso, do ponto de vista sagrado, o silêncio da boca profética. Fazia quase 400 anos, ou um pouco mais de 400 anos, que a boca profética se encontrava em silêncio. Nunca mais havia-se ouvido as vozes alcanoradas de iluminação espiritual de um Isaías, de um Elias, de um Malaquias, ou do próprio Moisés. Basta dizer que separávamos daquele tempo aos tempos iluminados das profecias de Isaías e de Elias quase que 700 anos. É assim que é um misto de angústia, de terror social, em que uma série de fatores assim fomentavam esse caldo de cultura, particularmente porque, segundo alguns historiadores, estava no fastígio da sua glória, no seu poder de Israel, Herodes o Grande, considerado por Giovanni Papini, o historiador italiano, e outros, o homem mais perverso do século em que viveu. Esse homem que assassinou os próprios filhos de maneira impiedosa para, de alguma forma, evitar que ele se tornasse mais tarde adversários políticos do seu reinado, que assassinou a sua esposa por causa de uma suspeita absurda, uma suspeita de infidelidade conjugal, que não era judeu e detestava os judeus, mas para agradar os judeus tentava de alguma forma fazer uma espécie de intercâmbio, de interlocução, de diplomacia, embelezando o famoso templo de Salomão, colocando inclusive uma barreira de ouro para de alguma forma homenagear Jeová e Yahvé, a quem ele também não acreditava, de quem ele não partilhava as mesmas convicções, mas não era apenas aquele que odiava os judeus, mas pelos judeus era também odiado. Esse homem perverso, que segundo a tradição bíblica, decretou a matança dos inocentes, das crianças que nasceriam a partir de determinada época, graças à profecia que havia dito que, mais ou menos naquela época, deveria nascer um rei de Israel, naturalmente que estabeleceu um reinado de sangue, de tal forma que foi vítima também dele, porque um filho seu mais tarde, recém-nascido, vai ser vítima de um soldado seu que o assassina de maneira impiedosa. A sua dominação política deixaria marcas indeléveis na humanidade sofredora de Israel, particularmente naquele Has-Hae, o poviléu, os excluídos, na colocação do psicanalista alemão Erich Fromm, o indivíduo excluído socialmente, desprivilegiado, que de alguma forma padecia o cerco da dominação política e a execração dos seus irmãos de raça, que também, de alguma forma, na tentativa de dominar e de fazer conciliá-los por Roma, execrava aqueles que eram considerados miseráveis de todas as épocas. Em Roma, desde Pompílio Crasso até mais tarde os grandes conquistadores do Senado, desde Júlio César no primeiro triunvirato, passando por Pompeu e outros, encontramos o segundo triunvirato, marcado por uma verdadeira conflituosidade que deve assinalar os passos
daqueles 3 homens que governavam Roma e que disputavam a primazia de Roma. Lépido, que não tinha habilidade segundo a história política, renunciando mais tarde à tentativa de governar Roma, renunciando ao seu cargo para ficar em determinadas regiões afastadas do Império Romano, que possuía como sendo propriedade sua. E de outro lado, Marco Antônio, que depois de envolver-se com Cleópatra, optaria pelo suicídio, deixando mais tarde, no seu reinado, os vestígios do sangue, da violência e dos conflitos que também disseminou a morte de Brutus, o filho espiritual de Júlio César, para sobrar Otaviano ou Otávio, Caio Júlio César Otaviano, também chamado de Augusto. Esse homem que deu nome ao século que viveu, que era homenageado nas praças públicas de Roma, era enfermo, adoecia periodicamente, porque tinha uma série de problemas de saúde. Tinha problemas de epiderme, graças aos quais invariavelmente tombava na cama, em chagas vivas, purulentas abertas, em feridas abertas. Tinha problemas respiratórios graves, graças aos quais os ventos que sopravam deixavam também inerme no leito, cobertos por lençóis bastante densos para protegê-lo do inverno que chegaria em Roma mais tarde. Esse homem que compreendeu desde cedo que a dignidade do governo só pode ter sucesso a partir do exemplo moral do seu governante, e por isso tentava pautar a sua vida na dignidade da lex romana e dos grandes enquadres, dos grandes conceitos culturais que eram regras de moral da política e da cultura ética de Roma. Não tremeu em dar o próprio exemplo na sua vida familiar e conjugal. Quando ele soube que a sua filha estava envolvida em comportamentos debochados no palácio, não tremeu em exilá-la para a ilha grega da Pandatária, através do que deveria deixá-la em reflexão de uma forma punitiva. Mais tarde, tomando conhecimento que a neta estava enveredando por caminhos parecidos, inclusive com um comportamento promíscuo, sexual e moralmente, na própria casa palaciana, fez a mesma coisa com a neta, exilando-a na mesma ilha grega. Mais tarde, ele soube que a sua própria esposa treinava e testava venenos com escravos, com vários escravos, para testá-los mais tarde em adversários políticos. E assim sabendo, ele nega a ela a convivência conjugal, o leito conjugal, para de alguma forma exigir dela a reflexão na solidão, para que ele pudesse dar provas na demonstração do seu exemplo no Império Romano. Quantas vezes, padecendo angústias familiares e incompreensões, esse imperador franzino, frágil fisicamente, vai chorar, vai se debulhar até as lágrimas diante das reflexões que passavam pela sua cabeça. A grande verdade é que os historiadores não conseguem compreender como é que naquele período Roma estava em paz. Mais de 700 anos de história do Império Romano, da Roma Antiga, Roma quase sempre esteve em belicosidade contínua, em guerra interna, e naquele período Roma estava em paz. Os historiadores não conseguem compreender aquele período áureo, aquele período especial em que o templo da deusa Vitória, a deusa dedicada à guerra, estava com as suas portas fechadas. Não se consegue compreender de maneira lógica porque naquele período há uma certa atmosfera de paz no Império Romano. Porque a grande verdade é que, na visão espiritual, conforme as tradições do mundo espiritual, não estavam mais reencarnando na terra os grandes espíritos da belicosidade da guerra. Espíritos como Cipriano Africano, Gengis Khan, Alexandre o Grande da Macedônia, Júlio César e outros, estavam reencarnando na terra poetas, estetas, artistas, pessoas sensíveis, amantes da arte, do prazer, da beleza. O próprio Império Romano estava rodeado dessas personalidades. Na oratória, na retórica, na poesia, no direito romano, que estabeleciam a sua beleza, as suas proclamações. Salústio, Tito Livio, Mecenas, Ovídio, Horácio,
Várias vezes o imperador mesmo chorou até as lágrimas com os versos de Virgílio, de Ovídio, particularmente um verso de Horácio, em que, traduzindo para o português, ficaria mais ou menos assim: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas os dias, e que nunca possas ver nada igual à grandeza de Roma. Ele mesmo, o imperador, muitas vezes vendo Ovídio, ou melhor, Horácio, proclamar esses versos emocionado, vai até as lágrimas na praça romana da Casa Palaciana. A grande verdade é que a atmosfera do planeta está envolvida de uma psicosfera diferente, saturada, banhada de uma luz diferente, porque seres angélicos estavam na Terra, fazendo uma espécie de renovação psíquica, renovação social, para o mergulho nos fluidos densos da matéria, daquele que deveria ser o sol de todas as épocas, daquele que deveria nascer e realizar a grande renovação social e humana da humanidade, daquele cuja palavra deveria dividir os fastos como fez, para que a humanidade nunca mais se esquecesse das suas pegadas grandiosas para com a terra. Foi nesse período que ele nasceu, em uma gruta misérrima, uma gruta de calcário, envolvida por animais, segundo a tradição, em uma noite densa, em que os seus próprios pais tiveram que fugir, segundo algumas tradições, até mesmo até o Egito, para depois voltar a Jerusalém e naturalmente viver como habitantes ali de Israel, em cidades, a cidade de Nazaré particularmente. Esse homem, que mais tarde, quando completa a maioridade, depois da juventude, graças a todo o périplo que ele vai desenvolver, no crescimento que ele vai ser naturalmente, crescimento biológico, vai ser protagonista junto à família, para no momento certo apresentar a mensagem que ele trazia dos páramos celestiais, do solo e do Altíssimo, de cujo lugar ele havia renunciado para conviver nas densas trevas com as criaturas humanas. Jesus, então, enuncia sua mensagem. Segundo a tradição, deve ter começado aos 30 anos de idade, quando entra em Jerusalém mesmo, depois de haver se apresentado em uma sinagoga de Nazaré, de haver interpretado um texto do Torá, causado um certo constrangimento, segundo alguns teólogos, de tal sorte que a própria família sua, a família biológica, ficou em situação embaraçosa, e alguns dos próprios familiares às vezes tramavam contra a sua própria vida, e para que talvez, pensamos nós, a sua família não fosse vítima também da intolerância religiosa, ele vai e se afasta de Nazaré para Jerusalém, mais tarde entrando no Sinédrio famoso de Jerusalém, interpretando o famoso texto de Isaías a respeito do Messias que deveria chegar, de tal forma que é percebido como tal, provocando a ira dos fanáticos, dos fariseus, dos doutores da lei, contra quem, naturalmente, a sua mensagem causava prejuízo dos interesses. A partir daí, ele vai ser conhecido, e a sua doutrina passa a, de quebrada em quebrada, chamar a atenção, de boca a ouvido, chamar a atenção e catalisar a curiosidade de uns, o despertar da consciência de outros, a consolação de muitos, a recuperação de alguns outros, para que a humanidade possa beber das águas cristalinas que eram derramadas da sua mensagem gloriosa. Nunca mais a humanidade seria a mesma depois da sua passagem pela terra. Nunca mais, depois do seu nascimento, a ética, a cultura, a filosofia e a religião vão alcançar os mesmos níveis da sua mensagem especial e esplendorosa. Antes dele, é claro que já haviam mensagens especiais, mensagens extraordinárias, como a de Buda, que na antiga Índia, no Oriente, falava da iluminação, do Samadhi, da glória, da compaixão e do Nirvana, através de cujas experiências, na interiorização, o indivíduo se iluminaria. Lao Tse, na China, estabelece as bases da ética da família, do respeito ao familiar, do respeito como cidadão. Confúcio, que também faz peregrinações filosóficas semelhantes. Ou Forri, que estabelece pensamentos espiritualistas extraordinários.
Na Índia ainda, no Oriente, encontramos Krishna na grande mensagem da metanoia, da mudança de conduta. Ou então, no Ocidente, na Grécia, Sócrates e Platão, falando a respeito da educação ética para a beleza, para a virtude, para o desenvolvimento da consciência, para a virtude da educação, conforme dizia Sócrates e repetia ao seu discípulo Platão. Mas ninguém como ele falou a respeito do amor. Quando ele inaugura a mentalidade do amor, a humanidade treme nas suas bases filosóficas e nunca mais um conceito daquele seria repetido. É claro que o conceito de amor já havia sido estabelecido. Moisés mesmo já havia estabelecido a ideia de amar a Deus acima de todas as coisas. É um dos preceitos mosaicos. Era a ideia básica do mosaísmo. Estar submisso a Yahvé, amar a Deus acima de tudo, colocar Deus no centro das aspirações. E, naturalmente, ele já estabelecia essa ideia do amor de maneira rudimentar, mas não conforme Jesus, não conforme ele fez, não com a tônica. E mesmo quando ele estabelece o amor ao próximo, ele também estava repetindo uma ética antiga, mas que deve ter estarrecido a humanidade do seu tempo. Narram os evangelistas. Em determinado momento, os fariseus e saduceus, diz o evangelista Mateus, a quem ele já havia conseguido calar-lhe a boca, graças aos argumentos notáveis da sua doutrina santificada, tentaram pegar-lhe em armadilha novamente, envolvê-lo em armadilha, fazendo essa pergunta: qual é o maior mandamento da lei? Ora bem, era uma proposta para deixá-lo em uma situação embaraçosa, porque se ele dissesse algo que estivesse contra o Torá, poderiam incriminá-lo diante da justiça, do judiciário, do sinédrio. Mas se ele dissesse algo que estava em favor do Torá, mas contra a sua própria doutrina, ele estava sendo contraditório e estava ferindo a sua própria mensagem. Então, ele vai fundamentado no Torá, que parecia saber mais, e o sabia, do que todos os doutores da lei, que tinham acesso às Escrituras de maneira muito mais fácil que ele, porque nem sempre as Escrituras Sagradas ficavam acessíveis à população em geral. Ele olha e diz: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de todo o vosso coração. Estava repetindo a velha proposta de Moisés, dos 10 mandamentos, um dos mandamentos mosaicos, o principal. Então estava colocando de maneira fundamental a ideia contra a qual não se podia argumentar, não se podia se colocar contra, porque era a própria proposta do Torá. Então ele estava fundamentando-se na lei. Mas eu vos dou um segundo que é semelhante àquele, vai dizer ele: amar ao vosso próximo como se ama a si mesmo. Essa expressão inaugura uma nova mentalidade. Os hebreus ficaram surpresos, emocionados, surpreendidos, estupidificados com aquela filosofia, com aquele tom, embora o verbo amar ao próximo poderia significar várias coisas, porque o vocabulário na época era muito pobre. A expressão próximo poderia ser uma expressão conhecida, mas pelo texto evangélico a gente percebe que a tonalidade que Jesus quis colocar na palavra não era uma expressão conhecida, porque em Levítico, no livro de Samuel e no próprio Moisés encontramos a ideia de ama teu próximo. Ama teu próximo. Era a colocação, mas o próximo, na colocação das frases, dependendo do contexto e da entonação, porque no Oriente era mais oral do que escrito, a depender da entonação, próximo significava familiar. Daí Moisés estabelecer o amar a Deus acima de todas as coisas, o amar ao pai e à mãe, ou honrar pai e mãe, amar o próximo, a família. Mas quando ele fala ama teu próximo como ama a ti mesmo, as pessoas se estarreceram, dando a impressão que Jesus utilizou uma outra tonalidade, uma outra ênfase. E para não deixar qualquer dúvida, em capítulos seguintes, no mesmo Evangelho de Mateus, ele vai voltar à mesma questão. Talvez seja o mesmo diálogo que ele continua, talvez seja um outro momento, não se sabe, não sabemos, mas a grande verdade é que ele volta à questão e diz, para não deixar dúvida de que entonação ele estava querendo dizer, ele coloca ou continua dizendo assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo, o vosso familiar, e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos,
Fazei o bem àqueles que vos perseguem e vos odeiam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? E ele utiliza de expressão conhecida: os publicanos também fazem a mesma coisa. Os publicanos eram odiados pelos judeus, eram detestados pelos hebreus, os cobradores de impostos. Roma elaborava os cobradores de impostos para cobrar os seus irmãos. Eles ficavam ricos e ficavam odiados. E o hebreu tinha ódio, detestavam os publicanos. Então ele utiliza uma expressão conhecida: os publicanos fazem a mesma coisa. Se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? Se emprestais apenas para aqueles a quem esperais receber de volta emprestado, qual o vosso mérito? As pessoas de má vida, os pecadores, e como as pessoas eram muito preconceituosas em relação à prostituição, ele diz: os pecadores e prostitutas fazem a mesma coisa. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam, fazei o bem por aqueles que vos odeiam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol sobre os homens de bem e sobre os ingratos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora não havia qualquer dúvida que era a inauguração do amor ao próximo, e o próximo era qualquer criatura, já que Deus era o Pai, como ele colocava, e o próximo então era a família humana, todos eram da mesma família, eram irmãos. Jesus inaugura uma nova mentalidade cultural. O próximo era qualquer pessoa, indistintamente fazendo bem, porque o fazer o bem, isso é, o serviço ao próximo, a ação do bem, é a melhor forma de demonstrar esse amor cristão. O amor verdadeiramente apregoado por Jesus, somente se pode perceber, se pode notar no serviço ao semelhante, na dedicação, na abnegação, na caridade, na ação do bem. Essas expressões, portanto, deveriam ter marcado a cultura, e os cristãos primitivos assim se sensibilizaram com aquela doutrina. Narra o espírito Amélia Rodrigues, que em determinado momento, quando ele cura uma cega famosa em Cafarnaum, depois de um discurso memorável, quando ele fala a respeito dos sinais dos tempos, quando ele fala do amor ao próximo e do perdão, e a humanidade se acotovela para vê-lo, e em determinado momento, já não sobrando espaço, as pessoas começam a se aproximar para ter as suas dores materiais ou emocionais diminuídas. Diz o espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Franco, ele se aproxima, olha para a senhora, que era conhecida em Cafarnaum, e diz: menina, quero que veja. Levanta as mãos, ela treme no frêmito, abre os olhos e começa a enxergar, dá um grito emocionado e sai a correr. Um leproso, que também era algo notório na cidade, se aproxima, vencendo a multidão, quase que esbofeteando quem estava na frente. Se aproxima dele, e ele olha e diz a tradição, que a Amélia Rodrigues repete, limpando-lhe as feridas das problemáticas dermatológicas, que eram chamadas lepras na época. Ele naturalmente recupera a saúde, renova-se, sai exclamando, emocionado. E mais adiante adentra-se uma personalidade que a Amélia Rodrigues chama de Natanael Ben Elias, que é trazido por algumas pessoas que seguravam, alguns servos seus que seguravam uma espécie de cana improvisada de madeira, e que ele estava deitado sobre ela para encontrar Jesus. E ali, na casa de Simão Pedro, as pessoas estavam avolumando-se. Natanael Ben Elias é colocado por cima para passar pela multidão, que já não oferecia nenhum espaço para os transeuntes, e desce na frente de Jesus. E ao ser colocado, ele então olha para o mestre, deslumbra-se com aquela personalidade fascinante, cujo magnetismo impressionava. Ele praticamente ficava em emoção, sem falar. E a Amélia Rodrigues diz que Jesus olha para ele e faz a seguinte proposta: que queres tu de mim? Senhor, que me cures! Ele levanta as mãos mais uma vez, e com o influxo magnético dele, a sua presença, Natanael sente os frêmitos também na carne, uma espécie de dormência nas pernas. Ele diz: meu pai, levanta-te, anda. Ele levanta, dá um grito. Milagre, alguns exclamam, sai às pressas. E diz a Amélia Rodrigues que Simão Pedro olha o mestre
que estava naturalmente com a testa suarenta, o sol que castigava naquele dia de Cafarnaum, e ele então tomou uma atitude de cuidado, de proteção e disse: senhores, o mestre agora está cansado, precisa descansar, e afasta as pessoas, pede licença. Jesus senta em uma cadeira, Simão está próximo, vai pegar um pouco de água, volta e nota, diz ainda o Espírito Amélia Rodrigues, que o mestre está com um semblante triste. Percebe que pelas portas dos olhos aljofram-lhe lágrimas que começam a cair de maneira abundante. E aí ele fica, de maneira silenciosa. Simão então tem a coragem de romper o silêncio e diz: Senhor, por que tu choras? Logo hoje que tivemos o sucesso do nosso Evangelho, a nossa tarefa hoje foi maravilhosa. A nossa pregação da Boa Nova não poderia alcançar tão sucesso. Agora a vossa mensagem é popular, porque Natanael Ben Elias é alguém conhecido dessa cidade. Aquela senhora cega eu conheço desde a minha infância, é conhecida. E aquele leproso, embora foi ao Vale dos Leprosos, muita gente da sua família ainda mora em Cafarnaum. É, portanto, um prodígio em 3, que a nossa mensagem ganha. É algo irrefutável que essas pessoas tinham problemas de saúde e agora melhoraram, agora estão boas. Então nós temos o sucesso da propaganda, da propagação da vossa mensagem, Senhor. E tu choras, deve chorar de alegria, não é? Não, Senhor, eu choro de tristeza. Mas, Senhor, eu não entendo, eu não posso entender-vos. Logo hoje, com esse sucesso, Simão, disse Jesus: tu crês que eu vim para isso? Tu crês que eu vim para curar corpos que voltarão a adoecer? Que eu vim para reconstituir tecidos orgânicos que voltarão a se desestruturar? Natanael Ben Elias, a quem te reportas, agora mesmo acaba de entrar para um bordel, dizendo: eu vou recuperar o tempo perdido e vou gozar. Aquela senhora cega de nascença, está agora mesmo em casa dizendo: vou querer saber quem foram as pessoas que tanto me espezinharam e me humilharam quando eu era cego. Vou querer saber o nome de cada um para me vingar. Não perdoarei nunca, agora que eu tenho uma visão concedida por Deus de volta. E aquele senhor leproso está sob excessos de toda sorte, sob libações alcoólicas e vícios de embriaguez total. Então, Simão, eu não vim para isso. Não entenderam a minha mensagem. Tu crês que devo colocar remendo novo em pano velho? O rombo vai ser maior. Tu crês que eu devo colocar vinho bom e vinho novo em um vasilhame sujo? Avinagrará novamente. Tornará o líquido infecto, contaminado. Eu não vim para isso. Eu vim para aqueles que despertam para a alma, para aqueles que se renovam, para aqueles que querem entender o reino do meu Pai. Mas sei também que não vai ser agora. E diz Amélia Rodrigues que ele olha parecendo divisar uma paisagem que está no infinito e começa a dizer: mas vai chegar o dia que a humanidade compreenderá as minhas lições, quando talvez o meu Paracleto que é uma palavra grega que significa aquele que defende, aquele que consola, isso é, o advogado ou o consolador, ou aquele que orienta, esclarece, o orientador. Quando o meu Paracleto estiver na terra, talvez, quando a humanidade estiver preparada, aí sim entenderá a minha mensagem, entenderá a minha palavra, recordará da minha mensagem e conseguirá entender coisas novas que hoje eu não posso dizer. Simão, os evangelistas presentes não entenderam direito o que Paracleto era aquele, a quem ele se referia, a quem é que ele estava se reportando, quem é que ele estava prometendo vir mais tarde em seu nome, porque era necessário que a humanidade avançasse, que a história se desenvolvesse. 3 séculos depois, o cristianismo começa a se modificar. Aqueles cristãos primitivos, os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus, aqueles que estiveram nas experiências iniciais com Ele, e mais aqueles que viveram as experiências diretas com os apóstolos dele. Mais tarde, quando passou toda essa geração, os cristãos mais tarde começaram a adulterar, a deturpar,
a transformar a sua mensagem. Desde o Edito de Milão, quando Constantino estabelece em Roma que a religião cristã agora era a religião oficial do Império Romano, que deveria merecer aceitação, era o Edito de Milão, que estabelecia a tolerância para o cristianismo, que até então era perseguido pela intolerância de Roma. Santo Eusébio, no século IV, chega a dizer de maneira enfática, até determinado momento, quando o cristianismo era feito de mártires, quando os cristãos eram mártires, foram fiéis, mas no momento em que começaram a conseguir as facilidades terrestres, as facilidades humanas, entraram pela porta larga da perdição e esqueceram da porta estreita da disciplina, a porta estreita da fidelidade, a porta estreita de que falava o próprio poeta Galileu, o próprio homem de Nazaré. Mais tarde, Justiniano, no século IV, convoca uma reunião que ficou conhecida como Concílio Ecumênico de Constantinopla, o segundo Concílio Ecumênico, em 393, quando estabelece a punição, isso é, a expulsão da reencarnação como um conceito básico do cristianismo. A partir desse momento, a reencarnação era expulsa da tradição cristã primitiva, até então era sustentada pelos cristãos, porque a partir de então era considerada uma tese herética, era uma heresia que não deveria receber compreensão cristã, evangélica, nem teológica. Mais tarde, vamos encontrar uma série de alterações, desde o bispado que começa a se firmar, até os dogmas, a teologia cristã, as alterações de determinados conceitos, os rituais que começam a ser introduzidos pelas igrejas, e a religião que era de mártires, a religião que era de perseguido, passa a ser a doutrina dos perseguidores. É nesse momento que em 1906 surge então uma série de pessoas na área da guerra, dos exércitos, das forças armadas, particularmente Godofredo de Bulhão e outros, que estabelecem as cruzadas, a ponto de haverem as cruzadas dos infantes, as cruzadas dos inocentes, segundo que se entendia que se enviasse crianças para lutar na guerra, como eram inocentes, Jesus os protegeria em nome do exército papal. E as mortes hediondas, a carnificina, para mais tarde, a partir do século XIII, Gregório IX, o Papa, estabelecer o tribunal da Inquisição, o tribunal do Santo Ofício, e através de tortura tentar ser fiel, segundo o preceito da época, era necessário ser fiel ao pensamento de Jesus, era necessário evitar o mal, o pecado, e para isso era necessário torturar os indivíduos, para fazê-los falar e purificá-los através da tortura. Era o conceito que Gregório de alguma forma defendia, não obstante, em alguns momentos, veio passar figuras notáveis na igreja romana, na igreja medieval, porque a divindade não silenciou a sua ajuda, não ficou ociosa da ajuda que oferecia às criaturas, enviava de vez em quando seus missionários à terra para iluminar a noite da Idade Média. E é assim que vemos nascer na terra Francesco Bernardoni e o Poverello, o pobrezinho de Assis, e o Trovatore de Dio, o trovador de Deus, para iluminar a noite medieval, para sensibilizar a pompa, a vaidade, a presunção exagerada da igreja romana, do despojamento total dos votos de pobreza, de castidade, de humildade, em que deveria chocar o papado que estava envolvido na luxúria, na promiscuidade de toda natureza, nas intrigas políticas, nos assassinatos, nas crueldades, nas calúnias. E ao lado desse, Teresa d'Ávila, a notável mulher que deve iluminar o Carmelo na igreja romana. João da Cruz, o místico espanhol, que ilumina a Idade Média com seus exemplos. O notável Fernando de Bulhões,
conhecido como Santo Antônio de Pádua, e outras personalidades notáveis que deveriam iluminar a Idade Média e chamar a atenção, como Pedro de Alcântara e outros que sensibilizariam a cultura internacional. Não obstante, todos esses anos se passam e a igreja não tomou aqueles ensinamentos para si. A doutrina oficial que representava o pensamento de Jesus não renovou as suas bases e só piorou. Ao longo dos tempos, a situação foi se tornando pior, insustentável. A ambição, a ganância pelo financeiro, pelos estipêndios financeiros, pela disputa política, pela dominação de terra, vai culminar no século XIV e mais tarde no século XV, com várias famílias disputando posses protegidas pelo papado romano, desde as famílias notáveis tradicionais de Nápoles, de Florença, da França, até mais tarde a família Borgia, que tanto vai corromper o papado no século XV, com as suas manifestações arbitrárias, liderada essa família por Rodrigo Borgia, o notável papa que sobe ao poder depois de uma série de calúnias, de dramas, de urdiduras bem estabelecidas, de armadilhas, envolvidos até em crimes hediondos, segundo a história, para mais tarde se tornar o Papa Alexandre VI, cujo reinado marcou a promiscuidade total do papado, a incestuosidade, a licenciosidade e sensualidade, as orgias no Vaticano, na casa que dizia pertencer a São Pedro, e assim por diante, estabelecendo a hecatombe total e a ganância financeira, que gerou uma série de distúrbios na época, em nome do próprio Cristo, para mais tarde em 1503, quando Rodrigo Borgia é afastado do poder pela sua morte, ao falecer, deixando o papado para o famoso Papa Júlio II, que de alguma forma também desenvolveu uma série de atitudes militares. Júlio II é considerado o Papa guerreiro. Ficou mais tempo em cima de um cavalo, lutando em guerras, do que sentado no trono do Vaticano. É ele que vai ser o Papa que vai financiar Michelangelo para elaborar a Capela Sistina e estabelecer essa obra de arte admirável. Não fica no poder muito tempo, morre de maneira desastrosa, para o seu sucessor morrer em poucos dias, e o trono mais tarde ser passado ao Papa Leão X, que sobe ao poder e estabelece ainda mais distorções. Há alguns historiadores que dizem que a promiscuidade de natureza moral e principalmente de natureza sexual era tão grande no papado, que há uma frase que é atribuída ao próprio Leão X, na qual ele diz mais ou menos assim: se Deus e Jesus me concedeu o papado, vamos aproveitar até o máximo. Era a ideia que se passava na época, e estabeleceu toda uma indústria comerciante para amealhar mais moedas, porque o Vaticano começava a sentir falta de condição financeira. É esse o momento do mercado da simonia, das indulgências, onde qualquer crime, basta a pessoa se confessar: latrocínio, homicídio, o choricídio, uma série de atitudes hediondas que pudessem ser executadas, deveria receber o perdão papal. Basta o indivíduo oferecer determinada quantia monetária para ter os seus pecados absolvidos e perdoados. Em uma palhaçada, em uma pantomima, fazendo do cristianismo uma farsa, da doutrina de Jesus pura e simples, um amontoado de sofismas muito cruéis. É nesse momento que Martinho Lutero, o monge agostiniano que já estava reencarnado, revolta-se ao ler o Evangelho. Ele que era doutor em filosofia, doutor em teologia, e ao conseguir o Evangelho, que era inacessível a ele, era doutor em teologia, nunca havia lido o Novo Testamento, era inacessível a ele, mas em uma biblioteca de um amigo seu, possuía o Novo Testamento, e ele começa a lê-lo e percebe que nada daquilo que ele havia aprendido em teologia tinha a ver com o Evangelho de Jesus. Passa a estudá-lo de maneira esmiuçada. É considerado o pai da língua alemã germânica, que vai traduzir o Evangelho do latim para o germânico, para que as pessoas tivessem acesso. E é nesse momento que Lutero elabora suas famosas 95 teses diante da Catedral de Worms. E mais tarde,
na igreja de Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1517, ele vai pregar para que todos vejam as suas 95 teses, onde acusa o papado, onde acusa a religião dominante de práticas hediondas, de comércio, de uma série de colocações que não tinha base nenhuma no Evangelho de Jesus. Então a reforma protestante, cujo objetivo inicial era voltar às bases do Evangelho, mas lamentavelmente, segundo a história, não foi conseguido, porque se caiu nos mesmos erros da fé cega ancestral. As guerras, a reforma, a contra-reforma, e diz alguns historiadores, os melhores historiadores da atualidade, que houve um momento em que Lutero, que era pacífico, que era adepto da não violência, e que teve a sua vida protegida pelos príncipes alemães, que patrocinavam aquela renovação que tinha interesse na reforma protestante. Em determinado momento, quando viu os camponeses tocar fogo em algumas cidades, começar a lutar, inclusive matando muitos protestantes, ele se sentindo pressionado pelo principado alemão. E diante de algumas situações, de algumas circunstâncias desfavoráveis, vão dizer os historiadores que ele vai dizer: então vamos e matem, e vai apoiar uma guerra contra também o exército católico. E naturalmente que vamos encontrar as hecatombes que desenvolveram-se durante séculos entre católicos e protestantes, desde a Inglaterra de Henrique VIII até a América do Norte, passando pela noite de São Bartolomeu em 1572, no mês de agosto, quando milhares de huguenotes, protestantes católicos protestantes franceses foram assassinados e cujos corpos foram jogados nas águas do rio Sena, deixaram marcas indeléveis no sentimento da humanidade, gerando a descrença total. Veio o Renascimento italiano para tentar, através da beleza e da cultura greco-romana que agora renascia, naturalmente chamar a atenção da razão do homem e eliminar o fanatismo, o dogma, abrindo espaço para as letras, o racionalismo, e grandes homens como René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo, Galileu, Giordano Bruno, Isaac Newton, os pais da futura ciência, que começaram lentamente a discordar daquele pensamento e avançar com a humanidade no conhecimento da natureza, das leis. Houve então inevitavelmente um divórcio entre ciência e religião, entre pensamento religioso e pensamento científico, que nascia porque o pensamento religioso não queria que o progresso se desse, tentava enclausurar o progresso científico, que era inevitável, porque ninguém pode deter o próprio desenvolvimento. E esse racionalismo vai levar descrença total em qualquer proposta de fé, qualquer proposta religiosa, quando nós nos adentramos no século da ciência, no século XIX, onde vamos encontrar o máximo da negação e do ceticismo. É nesse momento que fenômenos especiais começam a bombardear, aqui para acolá, chamar a atenção da humanidade. Desde Manuel Swedenborg do passado, que começa a ter evidências, clarividência, visão à distância, até Andrew Jackson Davis, o notável profeta do século XIX, que vai ser vítima de comunicações de seres invisíveis que com ele se comunicam, dando provas incontestáveis da imortalidade da alma, que os mortos se comunicam. Vai ser Jackson Davis que vai dizer, daqui a alguns anos, esse tipo de fenômeno vai tomar a atenção do mundo, vai ser um movimento quase como se fosse uma invasão bárbara, que invadiu a Europa. Vai haver uma invasão coletiva desses seres espirituais que se comunicarão, e alguém vai coordenar todos esses fenômenos em uma mensagem única, vai assimilá-la, vai codificá-la, decodificá-la e estruturar uma nova ordem social, uma nova mentalidade. Esse homem que era um notável clarividente, ele estava tendo uma espécie de pré-cognição, para me utilizar o termo da parapsicologia, uma visão antecipada do futuro de Allan Kardec, que 50 anos depois, mais ou menos, um pouco antes, 30 anos depois, vai aparecer no cenário cultural, recebendo das vozes imortais as várias mensagens, coordenando com a sua inteligência, com a sua sabedoria, comunicando-se com mais de 1000 médios diferentes, para coordenar aquelas mensagens de várias línguas, de vários países da Terra, que era poliglota, sabia 5 idiomas além do francês, e ao organizar todas essas informações, ele percebe que está diante de uma doutrina especial, de toda uma ordem filosófica, religiosa diferente. Vai estruturar essa filosofia
em uma doutrina chamada doutrina espírita. O espiritismo é apresentado em Paris no dia 18 de abril de 1857, quando ele consegue eliminar a morte, mostrar que a morte não existe, que a vida continua, porque são os próprios seres imortais que voltam para se comunicar. O espiritismo, diz Allan Kardec, é a única ciência que partiu do fato para se chegar às conclusões, porque toda ciência parte de uma hipótese para chegar ao fato. O espiritismo partiu já do fato. Não foi o espiritismo que criou os espíritos, foram os espíritos que vieram para falar sobre o espiritismo. Então já partia do fato incontestável, do fenômeno empírico, para trazer toda uma moral de como a criatura deve se comportar na Terra para fazer a passagem inevitável à vida verdadeira. Todos vamos morrer e todos nós despertaremos, dizem as vozes espirituais, de acordo com aquilo que nós cultivamos aqui nesse mundo, com a nossa conduta, a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, e os espíritos então vêm falar sobre Jesus. A doutrina espírita tem como proposta principal resgatar a poesia do Sermão da Montanha, a poesia do ensinamento de Jesus, agora em uma linguagem clara, sem parábolas, sem metáforas, sem alegorias, falar de maneira direta e objetiva, porque a inteligência humana hoje já dá para compreender, já consegue compreender de maneira capital, para falar e chegar ao momento culminante na conduta do espírita, que Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo: o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque a moral espírita não é outra senão a moral cristã. Daí o espiritismo é ciência, porque estuda de maneira metodológica, tem um método acadêmico, é um método experimental, mas tem um método específico de confirmar a imortalidade da alma, está lá no livro dos médiuns, do método, capítulo 2. Tem uma filosofia, porque responde às grandes questões filosóficas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui, ou porque eu sofro. Mas tem uma proposta religiosa. O espiritismo é religião, queira ou não queira, os seus adeptos ou seus inimigos. Talvez algumas pessoas tenham certa resistência à palavra religião por causa do dogma, mas Allan Kardec vai dizer ipsilíteris: embora do ponto de vista tradicional o espiritismo não é religião, porque não tem sacerdócio, não tem dogma, não tem paramento, não tem hierarquia, não tem um corpo teológico de doutrina organizada, mas do ponto de vista filosófico é religião, porque tem os fundamentos básicos de toda a religião: a crença em Deus, a crença no melhoramento pessoal do indivíduo, na ação do bem, na oração, são propostas de religiosidade que fazem parte da essência de todas as religiões. Daí o espiritismo é doutrina religiosa, e Allan Kardec vai chegar no máximo quando sintetiza toda a lei universal, e por que não dizer todo o Evangelho de Jesus, na expressão da caridade. A caridade seria o máximo. O máximo, caridade, palavra que hoje, principalmente em alguns idiomas, como é o caso do idioma português, é alterado por uma coisa que não significava aquilo que Allan Kardec quis dizer. Aliás, quando ele pergunta no item 886 do Livro dos Espíritos qual é o sentido da palavra caridade, como Jesus compreendia, e os Espíritos respondem 3 conceitos: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, tolerância com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Caridade está sendo uma palavra tão alterada, porque nós confundimos caridade com serviço social, com ação social, com filantropia. Tudo isso é muito bom, é válido, mas a caridade é uma ação muito mais profunda. Porque Rockefeller ou Ford eram filantropos, davam daquilo que os seus cofres bancários sobravam, o que é muito válido, já é uma ação do bem. Mas Damião de Vester, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo não tinham nada, mas se davam, que é a grande expressão luminada da caridade. Allan Kardec examina a caridade material, a ação material e a caridade moral. Vai estabelecer que a caridade material nós fazemos, porque não podemos nos lavar as mãos como Pilatos. Não podemos dizer que os problemas materiais do mundo pertencem aos governos,
aos administradores. É verdade. Mas porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade injusta, a administração da maioria das nações da Terra ainda é injusta, são injustas. Os governos humanos ainda é feito de muitas imperfeições, de muitos arranhões. Então não podemos lavar as mãos como Pilatos e esperar que os governos melhorem para ajudar aquele que passa fome e que pensa em suicídio. Porque não dá para esperar. O estômago não tem ética, diz Joana de Ângeles. Não tem ética, não tem moral. Então nós não vamos lavar as mãos, vamos fazer o bem. Vamos tentar agir, dar conta dessa demanda que um dia não vai mais existir. Chegará um dia na Terra que não vai haver mais essas problemáticas de natureza material, social. Mas a caridade moral é o grande desafio para todos nós. Porque tem gente que dá o pão, mas não dá o perdão. Tem gente que dá a sopa ou remédio, mas não consegue dar atenção para ninguém. Não consegue parar para ouvir. Não consegue compreender. Não consegue conviver. A caridade da convivência é uma expressão notável da caridade. Porque a caridade é toda ação que fomenta o progresso. Se Madre Teresa de Calcutá era caridosa, Albert Einstein também era caridoso, em áreas diferentes cada um. Toda ação que fomenta o desenvolvimento da humanidade é uma caridade. É uma ação positiva. Daí Allan Kardec estabelece a caridade como sendo a mola mestra para que o indivíduo possa, de alguma forma, fazer a revolução interior. Porque a caridade verdadeira é a ação que brota do indivíduo, resultado da sua iluminação, para alcançar a humanidade que o cerca. Daí porque a caridade, fora da qual não há salvação, como diz Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, isso é, fora da iluminação interior, porque a caridade é essa consequência. Como é que eu posso dar a caridade do perdão? Como é que eu posso fazer a caridade da tolerância? Passa por essa renovação. Se eu estou exercitando a tolerância, eu estou exercitando a minha reforma íntima. Então uma coisa está ligada à outra. Se eu estou agindo de maneira a ser compreensivo ou ter compaixão do outro, eu estou agindo de maneira caridosa, mas é ao mesmo tempo uma renovação interior. Uma coisa trabalha em prol da outra. Então é notável essa excelência da caridade. Daí Allan Kardec dizer benevolência para com todos. A forma de eu agir, porque muitas vezes é mais importante como se diz do que o que se diz. Às vezes o que agride o outro não é o que é que se diz, mas a forma como se diz. Benevolência não é beneficência. Beneficência é ação social. É benevolência. Como é que eu faço essa ação? Como é que eu trato o outro? Benevolência. A forma como eu dirijo ao outro. Então, como nós estamos tão agressivos, estamos sempre irritadiços. Benevolência para com todos. Indulgência. Tolerância com a imperfeição dos outros. Entender o nível de cada um. Não exigir que o outro vá até onde ele não consegue ir. Até onde nós gostaríamos de que ele fosse. E que talvez nem nós ainda conseguimos, mas queremos que o outro consiga. Então, tolerância com a imperfeição dos outros. E perdão das ofensas. Que seria o momento máximo de amor. Não apenas esperando em troca, mas às vezes recebendo ofensas. Mas às vezes experimentando determinados dissabores. Nunca esquecer que os cristãos de todas as épocas sempre experimentaram aflições, os desafios, as incompreensões. Para concluir, porque tudo isso que falamos está na mensagem de Emmanuel, que não serve de tema, quando ele fala a respeito da vida mental. Ele fala que Jesus na ação material ajuda o outro, multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a melhor ajuda que Jesus fazia conosco é tentar despertar a criatura, não curar corpos. Não curar corpos que voltarão a adoecer, que tiveram doença pior. Na tradição, Natanael ben Elias teve uma doença pior e veio a desencarnar de maneira dolorosa. Os corpos adoecem mais cedo ou mais tarde. Não apenas ficar vinculado aos corpos, à matéria, aos interesses materiais, mas renovar a alma, para que a alma renovada fique bem para sempre. Emmanuel vai dizer, por isso é necessário a caridade da iluminação de consciência. Seja na religião, seja fora. Aquele que alfabetiza o outro. Aquele que tem uma conversa edificante com alguém. Aquele que dialoga de maneira positiva. Aquele que aconselha. Aquele que orienta. Aquele que ilumina. Aquele que dá exemplo de casa. Aquele que fomenta a boa cultura, os estudos, em qualquer área, não apenas a área espiritual.
os estudos, porque através da inteligência, do estudo, do raciocínio, nós também abrimos o leque de conhecimento, de entendimento e começamos a compreender melhor as coisas ao nosso redor. O espírito, diz Allan Kardec, evolui pela inteligência e pela moral. E às vezes é necessário compreender no raciocínio para depois conseguir sentir na emoção. Então tudo isso é ajudar a vida mental, como diz Emmanuel. É trabalhar o indivíduo para que, mesmo fora da religião, o indivíduo mais cedo ou mais tarde aceite Jesus. Porque através da boa cultura, mais cedo ou mais tarde ele vai lá adiante caminhar para entender a grandeza da cultura cristã. Para concluir, lembro, sintetizando desse pensamento, dos pioneiros da doutrina espírita, que a semelhança dos cristãos primitivos também experimentaram grandes dissabores. Lembro-me de um homem venerando aqui na cidade do Salvador, o senhor José Cupertino de Sena, que ficou conhecido pela sua dedicação, pela sua abnegação, pela sua bondade. Saindo da sua antiga cidade de Juazeiro e vindo morar aqui em Salvador, ele vai abalar os alicerces da cidade, porque se torna espírita. Já amava Jesus, admirava a figura de Jesus, que desde a infância causava admiração a ele, embora ele não conseguisse compreender Jesus de acordo com os postulados da religião dominante. Mais tarde vai conhecer a doutrina espírita, que na época para se ler o livro dos Espíritos era muito difícil. Não se tinha o livro dos Espíritos assim tão filólogo, latinista. Esse homem extraordinário, que vai receber um elogio notável de Rui Barbosa, pela sua forma de escrever, pelo seu conhecimento do vernáculo da língua portuguesa, aqui em Salvador, um clérigo, um religioso famoso da época, começou a criticá-lo publicamente. Dizer isso daí é uma pititinga, um peixe miúdo, um peixe pequeno, não tem importância nenhuma. Quem é ele para querer saber e pretender saber mais do que um religioso como eu? E aquilo gerou uma certa polêmica, um certo burburinho na época. O espiritismo já era mal visto, e ele não ficou magoado, pelo contrário, ele achou a coisa tão engraçada, tão interessante, que ele foi no cartório e mudou o nome dele. Ao invés de José Cupertino de Sena, ele colocou José Pititinga, e ficou conhecido como José Pititinga, um peixe miúdo, que não vale nada. Achou graça e continuou. Quantas provações, quantas humilhações, desde as humilhações no trabalho, as dificuldades materiais, as necessidades de toda sorte, até o casamento, que ele teve um casamento muito difícil, sofreu muito no matrimônio, mas permaneceu dedicado ao bem, paciente, perdoando, compreensível, e começou a desdobrar os fenômenos da sua inspiração através da palavra, da sua oratória inflamada, das suas curas que ele realizou aqui em Salvador, fundando mais tarde uma instituição chamada União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia. Ao lado de alguns companheiros como Manuel Filomeno de Miranda e outros que faziam parte, por volta do ano de 1915, quando ele fundou essa entidade e começou a fazer suas pregações pela manhã, principalmente algumas reuniões hebdomadárias, para iluminar e sensibilizar a cultura dos soteropolitanos, dos baianos em geral. E em uma dessas reuniões que ele proferia suas palestras hebdomadárias, ele, em determinado momento, assumou a tribuna. O tema era Bem-aventurados os misericordiosos. Ele queria falar de Jesus, porque ele era apaixonado. Tomou a palavra e começou a falar sobre o perdão, sobre a misericórdia, em uma inspiração invulgar, quando uma pessoa que pertencia a uma família baiana tradicional, visivelmente psicopata, obsidiado, que havia participado da missa naquele dia, e que ao entrar depois do ritual católico romano, sentou em uma das primeiras filas da palestra da Assembleia, interrompeu a palavra do pregador e começou a humilhá-lo publicamente. Disse da sua hipocrisia, começou a narrar a história da vida dele, a sua biografia pessoal, o quanto ele era hipócrita, o quanto quem era ele para falar sobre perdão, sobre Jesus, que ele não valia nada, e começou a dizer coisas lamentáveis da sua vida íntima, da sua vida pessoal. Era visível que pelos olhos de Pititinga ele começasse a chorar, olhando o irmão visivelmente obsidiado por uma entidade perversa que o assessorava. Era um médium de faculdades mediúnicas em desabrochamento. Pititinga então parou numa tribuna parecida como essa, desceu o degrau, foi na direção do homem, visivelmente congestionado, com saliva na face, furibundo que estava, e disse: muito obrigado, meu amigo. Houve aquele silêncio e ele continuou: muito obrigado.
Eu sempre quis falar sobre as minhas misérias de público, mas não tinha coragem de usar o templo do Senhor para falar das minhas imperfeições. Mas já que você fala, se adianta, eu quero dizer aos senhores que é esse daí, pária, que ele acaba de descrever, que sou eu. Porque talvez se eu falasse, eu fosse benigno, eu fosse benevolente com as minhas imperfeições. Mas já que o irmão adianta, muito obrigado. É bom que há uma espécie de despojamento, eu estou agora despido moralmente para que todos me conheçam dessa forma. Sou eu que estou assim. Sou eu, e só continuo aqui porque os mais capacitados que eu, aqueles que são melhores do que eu, ainda não puderam chegar para tomar o meu lugar. O homem, sensibilizado, diante daquela colocação, daquela postura e da vibração do apóstolo, começou a tremer. A entidade ainda estava no seu campo. Ajoelhou-se, e o Espírito dizia, no plural, o que mais me chama a atenção: perdoa nós, Petitinga, desculpe-me pela calúnia. Não é verdade, nada disso do que eu narrei. É uma calúnia, é uma mentira. Eu queria ridicularizá-lo publicamente. Mas agora me sinto arrependido, perdoe-me pela postura. A sua reação me sensibiliza. E começa a chorar a entidade. Ele tomba no chão, o médium tomba no chão. Petitinga pega, desperta, coloca na cadeira. Ele desperta e começa a perguntar: o que vai acontecer? O que está acontecendo? Olha para o lado, não entende o que está acontecendo, começa a chorar por conta do constrangimento. O Petitinga pega um pouco de água e a partir daqui aquele homem começa a ser orientado na sua mediunidade para educá-la, direcioná-la sob a supervisão do próprio apóstolo de Jesus, que foi José Cupertino de Sena, o grande fundador da Federação Espírita do Estado da Bahia atualmente. Esse herói, entre tantos outros heróis como Bezerra de Menezes e outros, falam desse discípulo de Jesus que deve ser carta viva do Evangelho. Na colocação do apóstolo Paulo, devemos ser cartas vivas, como dizia o apóstolo Paulo, para que todos leiamos em nós o Evangelho escrito em nossos atos. Daí, meus amigos, agradeçamos a Deus pelas bênçãos da doutrina espírita, dizendo, como diz o Espírito através de Chico Xavier: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxeste do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos eleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na estrada corrigida, sustentando a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção que conforta e que levanta, para que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Jesus, que nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento, a cada parte, possamos guardar-te e clamar-te no templo do coração. Muita paz.